Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo e Desencanto. Nesse programa nós vamos falar de simbologia de números, de datas, que 30 de dezembro, 6 de janeiro, 13 de janeiro e 20 de janeiro. Por que essas datas? E somando esses dias todos, dá 21 dias. Então, vamos falar sobre isso? Intrigou você? Então, preste atenção no que nós vamos falar. Essas datas, os eventos que aconteceram em cada uma delas da cultura racional. No dia 30 de dezembro, é o nascimento do senhor MJC, o aparelho do racional superior, para ditar a obra Universo em Desencanto. 7 dias depois, dia 6 de janeiro, em concordância com os 3 reinos, comemora-se a festa cristã dos Reis Magos, mas há uma função, na verdade, astrológica, como já foi dito aqui em outros vídeos, que os Reis Magos quer dizer magoi, são astrológicos. Então, dia 6 de janeiro, 7 dias depois exatamente do dia 30, então acontece esse evento do Reis Magos, já uma preparação de natureza astrológica. No dia 13 de janeiro, nós temos um evento próprio da cultura racional, que foi o 13 de janeiro de 1991, em que o aparelho do racional superior da Terra se transformou aqui da matéria e deixou a obra pronta, dia 13 de janeiro de 1991. E no dia 20 de janeiro, uma comemoração que muitas pessoas podem ou não compreender muito bem, mas ela faz um sentido muito grande, que é sobre a questão das matas, que o ser humano, sem as matas, ele não vive. Então, o reinado das matas é um dos reinados mais importantes que existe para a manutenção da saúde e da vida do ser humano. Aliado a mais outros 2, mas depois a gente fala desses outros 2 reinados, ou reinos, que em princípio são 3, e depois nós sabemos que se desdobram em 7. Então, essas datas que aconteceram, principalmente na história da cultura racional, associada com a história da própria humanidade, nas questões astrológicas, elas não aconteceram por uma simples coincidência. Há um significado nisso tudo. O dia do sábio, no dia 30 de dezembro, o dia dos reis ou reinados, no dia 6 de janeiro, dia 13, a transformação do grão-mestre, e no dia 20, o reinado das matas, que é o reinado que suporta a vida do ser humano. Então, há uma importância muito grande, né? Apenas para realçar um segundo reinado de enorme e extrema importância, ou reino, como queiram entender, é a questão da justiça, que no sincretismo tem outro nome, o sincretismo africano, é o nome de Angola, mas é onde está o tribunal da racional que julga as vidas. Então, toda essa simbologia, esse sincretismo é uma coisa muito importante. E brincando entre aspas, porque o assunto é seríssimo, simbolicamente é brincando, nós temos aí do dia 30 ao dia 20, dia 30 de dezembro ao dia 20 de janeiro, nós temos aí 4 datas com 3 períodos de 7. 3 por 7, 21. E as 4 partes e os 3 períodos, as 7 partes do porquê assim somos. É quase que uma radiografia, botando na frente do ser humano, que gosta de símbolos, ou numerologia, ou não importa, é quase que uma autenticação da finalidade da cultura racional. O que acontece nesses 21 dias, entre o dia 30 de dezembro e o dia 20 de janeiro, tem outros significados também, que dentro das linhas espirituais eram cultuadas ou cultivadas, e que podemos também falar um pouco sobre isso. A cultura racional é o natural da natureza. E o que a pessoa precisa conhecer é a verdade das verdades, que simbolicamente está em nós mesmos. Mas nós não somos possuidores dela. Mas simbolicamente a temos na nossa glândula pineal a verdade das verdades, que é
o habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio, e aí está, nessa simbologia ou numerologia, um complemento ilustrativo daquela pergunta do vídeo anterior. Alguém? É verdade. Explicado, bem explicado e reestruturado. A falência do pensamento em todos os sentidos, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está aí essa infinidade de desastres pelo mundo inteiro, essa infinidade de guerras pelo mundo inteiro, matando juventude de todos os povos do planeta. Então, a fase racional está em plena evolução. Mas por que tantas desgraças no mundo? Porque também está predominando a fase de liquidação para quem não evolui, para quem não passa para a fase de evolução, que é a fase de recuperação do animal racional para aparelho racional, de aparelho racional passando então a racional, puro, limpo e perfeito no seu mundo de origem. Mas enquanto aqui na vida da matéria estiver, não será mais perturbado pelos invisíveis da baixa atmosfera, porque será orientado pelo mundo racional, pelos habitantes do mundo racional, pelo racional superior. Então, todos com raciocínio desenvolvido entenderão todos os porquê de todos, em todos os sentidos, de todos os conceitos materiais existentes, e baseados em todos esses conceitos e entendendo todos esses conceitos, vai fomentar então uma ideia mais precisa do seu parecer aqui nessa vida de matéria, que é passageira, mas dura um pouquinho, porque quando se está sofrendo, acha que o sofrimento não vai acabar nunca. É como igual uma dor de dente de noite, e essa noite nunca passa. Então quem está sofrendo acha que está muito ruim e esse sofrimento nunca acaba. Mas com o desenvolvimento do raciocínio, com o desenvolvimento da máquina do raciocínio, tudo passará mais rápido do que ele acha. Doutor Carlos. É verdade. O campo astrológico é o teto do astral inferior. E o campo astrológico é a regência do mundo espiritual. E eles se entendem através dessa organização que, para nós daqui de baixo, tem a numerologia como uma grande parte para entender a astrologia, tudo está no simbólico, criptografado, e vem a ritualística, né, em diversos meios. Esse ciclo de final de um ano, início de uma nova regência astrológica e espiritual, lá em cima, no astral superior, é uma troca de comando que é autorizada pelos de cima, né? Então, esses 3 ciclos de 7, como o Porfírio falou, as datas, não é uma comemoração, a gente tem datas comemorativas, é uma questão de regência, é uma troca de governo, né? É uma coisa séria para a natureza. E nos livros amarelos, logo no início, tem uma mensagem que não tem título, que diz que Deus existe, mas o mundo não está por sua conta. E que as leis que governam todos os do chão são feitas pelos homens. Depois, em outros textos, ele diz que as leis são feitas pelos homens que não respeitam os direitos dos seus semelhantes, e, por extensão, a gente pode dizer, quem faz as leis não respeita as leis naturais. Pietro Baldi, um grande místico do século XX, na sua obra está lá escrito: as leis naturais são extensões das leis de Deus. Então, os homens não respeitando as leis naturais provam que não aceitam que exista Deus, né? Por isso que todo mundo abusa, está usando o crédito karma, como não volta o karma na hora, né? Agora no terceiro milênio está indo rápido, antigamente era cavalo, agora está a jato, está muito rápido a situação. Agora, o que acontece? Na tenda espírita Francisco de Assis, lá no Meyer, naqueles primórdios da cultura racional, quando se fazia essa passagem do ano, era chamado de um período de estradas abertas.
todos rompendo o ano com o racional superior, porque o mundo está por sua conta. É o que ele diz no amarelão. Agora está ficando por conta de Deus. Depende dos humanos se conhecerem. E para isso que veio até nós a cultura racional. Deus materializou a sua energia pura, limpa e perfeita em mensagens racionais, em palavras, em assuntos. É a energia racional para a humanidade poder ter acesso, se religar cosmicamente à natureza, ter as suas orientações e ter um bom ano, né? Não há efeito sem causa, todo mundo colhe o que planta. Mas quem é obediente pode ter um karmazinho mais pesado, a natureza faz uma adaptação, faz um abatimento, tem isso, até chegou na fase do terceiro milênio, essa justiça terapêutica, justiça adaptada de acordo com a evolução do apenado, né? Então, é um novo ano e todos devem se ligar à natureza, ao racional superior. As datas que podemos, então, já foram aí discutidas. Acho que as duas delas chamam mais atenção. No caso do dia 30, que é relativo ao mestre, Manuel Jacinto Coelho, nos relembram, né, todo esse processo que vivemos aí até agora e a sua passagem, já que ele já retornou ao ponto de partida. E também a outra razoável é a dos reis. É interessante porque ele marca, né, os 3 reis ali, marca a entrada da era de peixes. E traz, então, o novo. É a saída do velho, término de um processo que já vinha anterior a peixe, né? Carneiro, no caso, e traz a cultura judaica bastante clara ali, e traz, então, o problema do novo que está chegando. O novo e o velho, a nível de entender, está diametricamente oposto a peixe. Está lá em Libra. Lá é que está o resumo, ou seja, o encontro de alfa e ômega. Alfa e ômega por quê? Porque lá está Libra. E Libra representa a espiga, ou seja, aquilo que já gerou, passou por uma planta e agora é semente. É o que está na espiga, lá quando ela amadurece. E aquela semente, por exemplo, também representa uma próxima vida. Basta retornar à Terra que ela volta novamente àquilo que era. Ou seja, o encontro do passado com o futuro ou do alfa e do ômega. Só complementar aqui rapidinho, pode até ser polêmico, mas não é. A diplomacia racional não é contra nada nem ninguém. Como o Pietro Baldi falou que as leis naturais são extensões das leis de Deus, as leis dos homens podem ser chamadas de extensões das leis do diabo. Mas tem que entrar com o grego lá, o grego antigo, símbolo, diabolo. Falando as duas palavras juntas, todo mundo vê que tem em comum uma parte. Símbolo é aquilo que reúne, que ajunta, que une. Diabolo é aquilo que separa, que divide, é o pensamento, né? Então, estradas abertas, todos com o racional superior. E nessa linha, eu acrescentaria uma pimentinha, apenas uma pimentinha, quem sabe em futuros vídeos, falar sobre o 666, que morfologicamente, invertido, dá 999. É uma simbologia na morfologia. Morfologia é a forma, né? Que a gente escreve o número 6, mas o número 9, se inverter, é a mesma forma de escrever. A orientação é que nós podemos, simbolicamente, dizer que o 6, é algo que vem de cabeça e com o seu rabinho de cima descendo. E o 9 é algo que está exatamente em sentido oposto.
O 9 representa a saída, o 6 representa a entrada. Se olharem morfologicamente, com um pouquinho de boa vontade, o número 6 ou o número 9, como queira entender, não deixa de ser uma semelhança meio assim com algo parecido com um espermatozoide, não é mesmo? Uma semente. O espermatozoide é uma semente fluídica. Então, quando o espermatozoide está penetrando a planície, é um sentido de materialização. Mas o 9 é o sentido da desmaterialização. Isso está aqui em linhas gerais. Isto é só para vocês entenderem que o livro Universo em Desencanto também consagra essa numerologia ou essa simbologia, aí a apelação da morfologia do 9 e do 6, ao fazer os 1000 livros. Quando o Racional Superior chega no volume 934, veja um vídeo nosso anterior que nós falamos dos 1000 livros. 1000 entre aspas, não é 1000, 1000, é 1000 entre aspas, e lá nós explicamos rapidamente que o 999 volumes constitui exatamente os 1000 livros, e foi explicado isso num vídeo nosso. Vejam lá um vídeo nosso, Universo em Desencanto, tem 1008 volumes. Essa simbologia é que faz nos perceber que o livro Universo em Desencanto, 999, é a parte da desmaterialização que inverte exatamente o número da besta, que é usado como número da besta, que é o 666. Ou seja, o poder magnético é a penetração da planície. O 999 é a desmaterialização. Aí está a simbologia dos 1000 livros, que nós podemos usar com esse número 999. Evidentemente que na contagem que nós fizemos, tem mais 9 livros, retratando aí, se 3 noves é os 3 poderes da desmaterialização, que é no sentido de subir, teria que ter mais um, que é o poder dos poderes. Então, o livro Universo em Desencanto, numerologicamente, ao chegar no 934, isso foi explicado, ele faz 999 volumes, computado aí a Obras-Primas e o Amarelo, como cada um deles, dá o 999, que com mais 9, que seria o poder dos poderes, ali então é a consagração da desmaterialização, que o povo do astral trouxe os 999 volumes, preparou, desenvolveu o ser humano, desenvolvimento da evidência, do raciocínio, e em mais 9 livros ou fascículos, o Racional Superior desmaterializa por completo, que é o poder dos poderes. Então, a simbologia do 9 é a desmaterialização, e a simbologia do 6 é a materialização. E cada um escolhe o caminho que quer, por isso que estamos no dia do juízo final. Tudo é uma metafísica, né? A gente já falou em outros vídeos muito essa palavra, mas rapidamente, numerologia e astrologia é criptossimbolismo, né? Tem a parte oculta e tem a parte simbólica. Só uma frase da réplica do Racional Superior que diz que o corpo de matéria é um símbolo cosmitante. Na matéria é simbolismo puro. Dr. Carlos falou em datas comemorativas na cultura racional. Então, são 13 de maio, 2 de setembro, 4 de outubro e 30 de dezembro. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, não perca tempo com essa cultura racional e se inscreva no nosso canal também. Não perca tempo com essa cultura racional. E muito obrigado pela sua atenção e salve!